Cara, assim, falando brevemente sobre essa situação do Marcos Braz, do Flamengo, assim, eu acho que essa confusão final é a síntese de um clube de futebol que ele vive meu irmão, um roteiro de novela, e assim, uma novela mal roteirizada, assim, é muito louco, cara, porque a gente tá falando de um clube, isso independente do que vai acontecer no próximo sábado, tá? Domingo, perdão, que tem a final da Copa do Brasil. O Flamengo pode, sei lá, ganhar de 1-0, ganhar nos pênaltis. Futebol é uma loucura, né? Mas agora, é a síntese de uma novela muito mal redigida, produzida, né, cara? Que é esse Flamengo de 2023, que tem até mesmo traços dos Flamengos vitoriosos dos últimos anos, dos últimos 4 anos. Né, falando de 2019, 20, onde até mesmo esses times que foram vitoriosos em algum momento, né, você teve uma certa crise, um certo problema de administração, escolhas erradas, uma vaidade acima do comum por parte de quem gere o clube. Eu não vou aqui ficar entrando no mérito, pô, do que assim, é lógico que ele tá errado, né? O Marcos Braz tá errado, pô, cair na porrada com o torcedor publicamente, em preservação de imagem, né, em preservação de ambiente do próprio clube que já tá em rusga. É você pensar 2 vezes e falar, cara, se eu cair na porrada com esse sujeito aqui, por mais que ele esteja falando besteira pra mim, porra, o quanto isso vai ser maléfico pra mim, pros jogadores do meu clube, pra minha comissão técnica, assim, pro contexto geral do clube, o quanto isso vai, mais uma vez, né, criar uma rusga, isso às vésperas de uma decisão, sabe? Enfim, né, a gente tem o relato do Marcos Braz, que diz ter sido xingado pelo torcedor. A gente tem o relato do torcedor que disse que só cobrou, que não xingou. Tem um vídeo que mostra que o torcedor tá realmente ali cobrando, né? Mas ele não xinga, né? A gente não sabe o que aconteceu entre o momento da briga e essa gravação que foi feita. A gente sabe, cara, que existem cobranças que elas passam do tom, né? A gente tá no Brasil, não precisamos falar disso, né? Não precisamos nem gastar saliva pra falar sobre isso. Tem cobrança na rua, né? De ameaçar, colocar dedo na cara, que é muito errado. Mas assim, cara, o cara decidir cair na porrada com um torcedor ali no shopping, sabe? Com todo o contexto que cerca o Flamengo, a gente já teve, assim, 3 casos bizarros do Flamengo de porrada só esse ano. Pô, o cara não pensar nisso na hora, pô, ele não tá preparado para ser vice-presidente de futebol de um clube, cara. E assim, eu acho que isso é uma síntese, né, de um Flamengo que tem muito dinheiro. Naturalmente, tendo muito dinheiro, ele contrata bons jogadores. Também tem, claro, a competência de contratar jogadores corretos, né? Não é por acaso que ganhou muita coisa nos últimos anos. Mas eu acho que é o viés do Flamengo, que é muito amador em termos de gestão. O Flamengo é muito estatutário, o Flamengo ainda é muito ego, é muita politicagem, é muito cara, tipo assim, que... Porra, os clubes, né? Os principais clubes que estão disputando aí no futebol brasileiro, eles têm um diretor executivo que ele estudou para isso. Né, que ele se capacitou para aquilo, que ele tem a sua especialização, alguns fazem bons trabalhos, outros ruins, mas o Flamengo ele tem caras que, porra, tipo assim, eles são conselheiros, beneméritos, enfim, gente da política antiga, anos 90, aquela história toda, que tipo assim, é uma parada completamente antiquada para tomar conta do futebol profissional de um clube que fatura bilhões, e isso para mim é muito errado, né, para um clube da expressão do Flamengo que disputa as coisas que o Flamengo disputa, e estando em 2023, sabe? Esse tipo de comportamento de dirigente cair na porrada é coisa de... assim, o amadorismo em vários aspectos que a gente enxerga, vê no Flamengo nos últimos anos, as questões do Sampaoli, não só do Sampaoli, mas enfim, né, trocar de técnico por uma vaidade e tal, assim, são coisas que a gente via nos anos 2000, no início, década de 90, 80, esse período já passou, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma síntese que a gente, né, acha cômico, até o próprio torcedor do Flamengo ri de nervoso, fala, pô, não é possível, cara, que isso tá acontecendo de novo. Mas eu acho que é uma síntese de um Flamengo que, se tivesse uma gestão minimamente decente e profissional, tava voando. Acho que a questão é essa, né? Porque dinheiro tem, um baita time tem, não tem hierarquia, não tem comando, não tem muita vaidade por parte de quem comanda ali são os principais nomes ali do futebol do clube e nada mais, né? Vaidade pura, e aí as consequências são, né, a perda de muitos títulos que eram ganháveis, né, para um time com orçamento com a qualidade do Flamengo. Sei lá, dei uma viajada aqui, dei uma refletida e saiu esse vídeo.